Agora nós vamos conversar, Ananias, com o Dr. Sérgio Zanetta, ele que é médico sanitarista e professor em saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo, lá em São Paulo, e tirou aí um tempinho da sua agenda com a gentileza aí de nos atender aqui no Diálogo Franco para tirar as nossas dúvidas. Bom dia, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Li Lopes. Bom dia, Ananias Ribeiro. É um prazer estar aqui. Doutor Sérgio, a gente vem tendo informações dos especialistas como o senhor de que a terceira onda é uma realidade. Se ela não estiver acontecendo em alguns estados, ela vai acontecer. Eu confesso para o senhor que eu fico muito assustada, porque parece uma gangorra. A gente sobe o número de casos, aí desce, aí sobe de novo. Dê uma luz aí para a gente, doutor Sérgio, ou nós vamos continuar nessa gangorra ainda por muito tempo? Olha, esses são os aprendizados dessa doença nova, relativamente nova, começou no fim de 2019, e que esses aprendizados eles não podem ser modificados só pela nossa vontade. Se nós tivermos liberalização da circulação, nós teremos nova onda. Nós temos no Brasil um patamar muito alto de transmissão. Nós precisaríamos, de um modo firme, preparado e solidário, fechar as atividades comerciais e de circulação das pessoas, pelo menos por 3 semanas. Fazer um lockdown nacional para conter a pandemia no nosso país. O problema todo é que há uma compreensão, sobretudo do governo federal, nesse sentido, que dificulta essas ações integradas ao nível nacional. Mas enquanto nós estivermos enxugando o gelo com pano pequeno, nós vamos postergar a solução e sofrer muito mais. Doutor Sérgio, o que nós já sabemos sobre essa nova variante indiana? Ela já está em 49 países, avançando, foram mais 8 apenas na semana passada, e há relatos de que é mais contagiosa e é mais agressiva, o que de fato a ciência já aponta com relação a essa variante da COVID, que parece que a gente está adotando as medidas para buscar contê-la, mas a cada dia, a cada hora a gente se surpreende com novos casos sobre investigação e confirmado também no Brasil. Essa nova cepa, ela é uma das criações resultantes da alta transmissão. Não é à toa que ela surgiu na Índia, não é à toa que a P1 surgiu no Brasil. São países onde tem uma grande transmissão. E toda vez que o vírus se transmite, ele tem oportunidade de se reorganizar, de se reestruturar e de, através de uma mutação, se adaptar. Essa cepa, o que nós sabemos é que ela é mais rápida, a transmissão, em até 50% mais rápida do que a transmissão original, e nós não sabemos da sua gravidade. Mas no nível de transmissão que estamos, com a quantidade de casos em alta, qualquer aumento pode significar o colapso do sistema. Então, as barreiras sanitárias são importantes para identificar pessoas, sobretudo cidades que estão tão próximas como Teresina e próximas do estado do Maranhão. A cepa, isso pode não conter a transmissão, mas ajuda a chamar a atenção e a identificar rapidamente os casos sintomáticos. A grande medida continua sendo o isolamento pessoal, mantendo distância de 2 metros e o uso de máscara sempre, sempre que você estiver fora do seu ambiente familiar. Se você está no transporte coletivo e não consegue manter distância,
use máscara e chegando no seu local de trabalho ou de estudo, higienize as mãos. Então, nós temos que manter essas medidas e as autoridades vão ter que realizar novas paralisações para conter a transmissão da Covid, sobretudo com essa nova cepa mais rápida ainda do que as que temos observado. Doutor Sérgio, aqui no Piauí, nas últimas 24 horas, nós tivemos 23 mortes pela Covid e 6 dessas vítimas, elas tinham idades abaixo de 40 anos. Algumas delas, inclusive, sem comorbidades. A impressão que a gente tem em relação a essa doença, eu não sou estudiosa, logicamente, mas a impressão que a gente tem é que o segredo para sobreviver ao coronavírus é o nosso sistema imunológico. E parece uma loteria que cada pessoa tem o seu número da sorte, né? Não é aquela coisa de dizer você tem menos de 40 anos e é saudável, você sobrevive, você tem 70, você morre. Às vezes acontece o contrário. Qual é esse mistério? Eu estou falando alguma bobagem aqui, doutor Sérgio, ou é mais ou menos isso? Olha, essa é uma grande dúvida que temos ainda na ciência. Como modular a resposta do sistema imunológico? O problema é que muitas vezes nessa doença, o nosso sistema imunológico hiperativo, ele tem uma reação exagerada, que precisa ser modulada, controlada. Eu preciso, às vezes, num momento mais grave da doença, eu preciso inibir a resposta inflamatória do organismo, do nosso sistema imunológico. Então, não há garantias. Nós cometemos um equívoco em disseminar a ideia de que havia um grupo de risco, que eram as pessoas mais velhas. Não, o risco é de todos termos. O que acontece é que com a maior transmissão entre pessoas mais jovens, eu tenho um percentual que vai ficar mais grave. E essas pessoas é que vão sofrer as internações e internações em UTI. Como são pessoas mais jovens, têm mais reserva física, elas permanecem mais tempo internadas e na UTI, lutando contra a doença. Então, as internações são mais longas e isso tende a fazer com que o sistema de assistência rapidamente colapse. Então, a Covid já demonstrou que não há preferência da infecção e que jovens, inclusive abaixo de 40 anos e até mais jovens, podem ser afetados gravemente pela doença. A única garantia que temos é controlar a transmissão. Não há medicamento. Ou nós vacinamos massivamente a população, temos o problema porque o governo federal não comprou vacinas o ano passado, quando deveria ter comprado. Hoje nos faltam vacinas. Talvez nós tenhamos que fazer um grande lockdown nacional, talvez por 3 semanas, para permitir que os níveis de transmissão abaixem e nós tornemos suportável para o sistema de saúde o atendimento de todos. Doutor Sérgio, nós estamos recebendo um novo lote de vacina que será destinado ao novo público-alvo, os portuários e aeroportuários, pessoas que trabalham em portos, em aeroportos em todo o país. Pegando esse gancho, eu questiono o senhor, o sistema criado no Plano Nacional de Imunização, com a definição dos públicos que estão sendo vacinados, está correto? E quando nós vamos poder ver um resultado mais efetivo da vacinação no controle, entre aspas, da pandemia? Que meta a gente precisa alcançar para ver um resultado mais efetivo na redução de casos e mortes no país? Claramente, Ananias, o nosso Plano Nacional de Imunização para a Covid, no começo, ele foi elaborado com os olhos fora daqui, fora da atividade econômica, produtiva, de serviços do Brasil. Há categorias que estão enormemente expostas
e precisam ser protegidas para evitar a transmissão. Trabalhadores em frigorífico, no transporte, operadores de áreas que são críticas e têm que ser permanentes. Então, a revisão do plano para adequação às atividades do Brasil é fundamental e é útil. Agora, a resposta está na vacina. Nós só teremos maior segurança se tivermos imunizado 80% dos adultos, das pessoas acima de 18 anos, com as vacinas disponíveis. Para se ter uma ideia, hoje, o Brasil tem vacinado pouco mais que 40 milhões de pessoas com a primeira dose e 20 e poucos milhões com a segunda dose. 40 milhões de pessoas é 20% da população. Em 5 meses, nós vacinamos 1/5 ou 1/4 do que deveríamos vacinar. Nesse ritmo, nós não conseguiremos essa proteção coletiva ainda este ano. Então, o esforço, apesar das vacinas estarem chegando, elas ainda estão num nível de cobertura muito pequeno. Isso é responsabilidade de quem tem que comprar a vacina e distribuir a vacina, ou seja, do Ministério da Saúde e do governo federal. Os estados e municípios têm feito um bom papel usando com a melhor racionalidade possível as vacinas que estão disponíveis. Mas sem vacina, nós vamos postergar muito essa solução. Se continuar nesse ritmo de vacinação, a nossa única alternativa é parar por um tempo determinado para proteger as pessoas e a estrutura produtiva e depois retornar com a transmissão num nível bem mais baixo. Doutor Sérgio, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que está bem interessante, eu queria só que o senhor fizesse, assim, com o seu conhecimento, mais um alerta para a população. Nós aqui no país estamos alcançando, infelizmente, o patamar de quase 500 mil mortes. E mesmo assim, temos uma parcela da população que nem acredita na existência da doença, que não toma as precauções, que não faz uso das medidas sanitárias, e essa parcela acaba, ao meu ver, derrubando o serviço de todo o restante que está lutando contra. E eu acredito que enquanto a gente não tiver essa união e a consciência de todos em relação aos cuidados, nós vamos ficar nessa gangorra aí de alta e baixa, e eu queria que o senhor, como um profissional da área de saúde, chamasse mais uma vez a atenção para isso. Essa é uma grande convocação pela vida. Nós vamos sobreviver a essa doença, nós vamos vencer a coronavírus, mas nós temos que estar unidos e temos que seguir bons exemplos. Quando o mau exemplo vem de cima, como nos dias recentes, é sempre mais difícil você ter uma ação unificada ao nível do país. Mas o bom exemplo sempre pode ser seguido. Se fie nos bons exemplos. Não desanime. A doença é invisível até você ter os sintomas. Então, mantenha-se protegido com inteligência, baseado no conhecimento que temos. Use máscara sempre. A máscara é o grande instrumento de proteção, mais que qualquer outro. Não fique em ambientes fechados com as pessoas, sobretudo sem máscara, e procure estar sempre atento para, se tiver que circular, usar máscara, manter distância das pessoas e, sempre que possível, higienizar as mãos. Mas a máscara é crítica. Essa doença é de transmissão principalmente respiratória. Então, o aparelho respiratório tem que estar protegido para a sua proteção e para a proteção dos demais. Nós vamos vencer, mas ainda teremos um longo e duro caminho. É preciso paciência, persistência, resiliência.
mas nós somos brasileiros. Nós sabemos resistir e vencer. Um grande abraço a Teresina e ao Piauí. Muito obrigado ao médico sanitarista Sérgio Zanetta, que prestou essa entrevista aqui para a gente, muito elucidativa, trazendo informações importantes ali, reforçando este apelo pela consciência da população, destacando a necessidade de tomarmos diariamente as medidas de combate à Covid-19. Ninguém deve abrir mão da máscara, meu povo. Vamos investir no uso da máscara para a nossa proteção e a proteção daqueles que amamos. Muito obrigado, doutor Sérgio. Satisfação ter você aqui hoje